hoje de manhã fui pro meu treino de natação e fiz parecido com ele. Sabe quando você tá na piscina, entra um pouco de água, você faz aqui para tirar, né? Ele deu essa explicação. As duas ao mesmo tempo? Ah, pode ser, depende não, do incômodo, né? Não, eu uma de cada vez para poder fazer a mudança da pressão, O professor ficou gritando vergonha para você ou não? Não, ele deveria, deveria, porque a atuação, né, não foi das melhores hoje na piscina. Mas, enfim, o Neymar justificou esse ato aí dos dedos na orelha. Chegou um dia que eu tenho que explicar uma coçada de orelha. Gente, sinceramente, vocês estão pegando pesado demais e ultrapassando os limites. É triste demais ter que conviver com isso. Não tem ser humano que aguente. Bom, o Neymar, se ele foi coçar a orelha ou não, essa parte, a gente falou um pouco disso semana passada. Sobre coçar a orelha? Eu não assisti esse. Perdeu. Não. Perdeu, porque assim, inclusive hoje em dia já não é recomendado o uso de cotonetes, né? Exato. Porque você empurra a cera, pode machucar o tímpano, enfim, tudo mais. Mas enfim, falamos um pouquinho de ônus e bônus, porque o Neymar, a indústria Neymar, o que ela fatura, o que ele representa, é pela exposição. Né? Tem muita gente que ainda vê no Neymar um ídolo, alguém que representa um ideal para essas pessoas, um espelho, né? O ônus é esse, é ser vigiado e numa vaia ele pode. Eu não duvido que ele tenha ido coçar a orelha. Eu duvido, eu já me antecipo. Você já se antecipou. Bom, eu não duvido que é uma reação, mas assim, ele é vigiado porque é assim que ele fez a fortuna dele, a fama dele. Ele foi coçar a orelha a hora que ele saiu do gramado, a hora que estava sendo xingado. E você, desculpa, você nem passou a bola, mas o meu objetivo aqui é exatamente esse. Esse assunto me irrita há muito tempo, porque assim, eu não torço para o Santos Futebol Clube, se torcesse eu estaria mais irritado ainda. Porque há um ano e pouco, o Santos joga, o Santos perde, o Santos empata, o assunto é se o Neymar jogou, se o Neymar não jogou, e o time ou briga para não cair, não ganha, e foi mais uma atuação, e o time estava perdendo como perdeu, quis tentar dar um chapéu no final do jogo. O assunto é se ele vai, porque é um assunto surreal, ele não faz absolutamente nada para ajudar o Santos, imagina ir para a Copa do Mundo, mas continua sendo assunto e assim, claramente ninguém é idiota, né? Ninguém coça o ouvido na hora que está sendo xingado, na hora de sair, na hora do... Assim, foi claramente, até acho uma reação humana você reclamar de ser vaiado. O que a gente podia assumir o B.O. e ficar quieto, não dá dizer que foi coçar o ouvido, né? Seria humano um jogador ficar bravo que tomou uma vaia, reagir, não seria o primeiro. Teve reações piores, né? O virtuoso Bernardo Ramos vai lembrar do Fabrício, lateral esquerdo do Internacional. O Fininho, tem reações piores. O do Palmeiras que chutou e foi o Breno Lopes que chutou a... O Breno Lopes fez o gesto. Então tem reações mais intempestivas do que essa, mas claramente ele não foi coçar o ouvido. Não somos idiotas, né? Você me lembrou do Struy tirando a camisa do Curitiba e chutando. A portuguesa. É que foi no Couto Pereira no jogo contra o Não, foi no Parque São Jorge contra o Cristo. Então ele fez duas vezes, porque eu tenho uma lembrança clara. Eu tenho uma lembrança clara no Curitiba. E agora? A portuguesa cantando Paraguai vai morrer. E agora? Teve o eu acho que é possível que os dois estejam certos, porque quando o cara faz uma vez, ele pode repetir. Eu tenho uma lembrança clara. Saiu o Soares que mordeu duas isso. vezes, né? É que não deixaram o Tyson lutar de novo. Os caras te defendendo aqui. Boa, hein? Eu tô querendo botar fogo na roda, o Vitor Guedes vai te defender. Não vai. Não sei, velho. Não, Neymar foi coçar o ouvido, foi tirar água do ouvido. Vocês podem acreditar, eu sou uma pessoa de pouca fé. Primeiro assim, né? Dizer que o Neymar foi vaiado não é verdade, né? Ah, não? Não, eles estavam gritando time sem vergonha. Era pra todo mundo, não era pro Neymar. Ah, bom, mas pra ele também, né? Sim, mas não foi uma vaia direcionada ao Neymar. Se alguém fala que esse apresentador é ruim, você se dói? Com certeza. E se o programa é ruim, isso é mais? Também, mas não era direcionado a ele, né? Se a gente falar o Neymar foi vaiado, não é verdade. Era uma vaia geral. Mas não foi uníssono, né? Teve uma pessoa... Não, sempre tem. Um que xinga, outro que xinga. Foi o estádio cantando com. Agora, me espanta, né, que o Neymar, com tantos anos de carreira e com 34 anos já, ainda se comporte como um menino, né? Porque, claramente, ele põe os dois dedos no ouvido para abafar e dizer, pô, não mereço isso aqui e tal. E quando ele percebe, porque ele ia fugir de polêmica, quando ele percebe, aí ele dá uma coçadinha. Aquela coçadinha, né, migué. Pra mim foi migué. Né? Ele coloca os dois dedos pra dizer que não aceita aquela vaia, e aí ele lembra que já aconteceu no outro jogo, no outro, aí ele pega e dá uma coçadinha. Neymar é um cara inteligente, né? Senão não jogaria futebol da forma como ele joga, né? Esse tipo de pessoa tem um raciocínio muito rápido.
pode até não usar essa inteligência para coisas interessantes, mas aí é outro papo, outra coisa que nós não vamos entrar porque é uma coisa pessoal e o problema é dele, né? Mas dentro de campo a gente sabe que ele tem essa percepção, essa rapidez, mas não entendeu ainda, né? E o futebol, ele funciona assim, né? Os ídolos, eles vão até a decadência. Na decadência é vaiado. Funciona desse jeito, né? Sempre funcionou e sempre vai funcionar. Como o Abel foi chamado de burro no Allianz, como o Felipe Luiz foi demitido depois de ganhar de 8-0 e ser campeão de tudo no Flamengo, e tem milhões de exemplos. Mas aí eu sei que você está trazendo algo que é da não se cultura. colocou nenhuma vez na frente do Palmeiras, nem o Felipe acima do Flamengo. Mas eu acho que o Você acha Neymar que até ele se coloca assim, mas a gente compra essa briga, né? Porque como você bem falou, e esse não é o único fórum de debate sobre Neymar e futebol, o Santos está sempre em segundo plano. Sim. Isso faz algum tempo que o Santos pra mim, já está, grande inclusive. problema. Na nossa discussão aqui, a gente não está falando do Santos. O que me impressiona é santistas demorarem para, assim, as maiores críticas vêm de quem não torce pelo Santos. Eu estaria muitíssimo incomodado, e nunca neguei o time que eu torço, e não é o Santos, embora não tenha nada contra o Santos. Aliás, acho as cores simpaticíssimas, as cores do Santos. Mas é incrível como o jogador... A programação dele é para estar melhor no final de semana tal, treinar tal. Não é a programação melhor para o Santos ganhar os pontos, melhor para o campeonato. Eu acho isso surreal. O que se permite acontecer no Santos, né, Bernardo? É um ambiente de muita permissividade, né? Outro dia o Gabriel deu uma declaração sobre o Flamengo, falando que se sentia desconfortável, algo do tipo, de jogar contra o Flamengo no Maracanã e tal. E o Neymar faz o que bem entende, né? Honestamente, para mim, irrelevante se ele coçou o ouvido, se ele tapou o ouvido. O mais importante para mim aconteceu aos 37 minutos do segundo tempo. Quando ele recebe um presente do Otávio, o jogador do Fluminense, não, foi antes do Chapeuzinho. É o gol perdido, né? Ele recebe a bola e chutou na mão do gol. parte em progressão, né? Faz uma opção errada, o que ele toca para o Roleiser, ele dá um passe ruim para o Roleiser, cara a cara com o Fábio, depois o Roleiser faz um malabarismo, consegue devolver a bola, ele chuta, o Fábio defende. Mas espera-se, evidentemente, muito do Neymar, né? Quem espera ainda? Eu ia falar que você me tira dessa lista. Mas quem espera tem como argumentação essa história de que ele pode decidir a qualquer momento. O começo foi animador do jogo, né? Ele estava se movimentando o Santos jogou bem por 20 minutos. Isso. Enquanto o time estava bem, ele estava bem também. Mas ele depois caiu também na parte física, né? Dá para perceber. E a falta de confiança dele chama atenção. Mas eu acho, Porque o lance do que você citou, dos 37, é um lance, cara, que é para chutar no cantinho, né? E sair para abraço. Acabou. Você vê o jogador como ele partindo em progressão, com tudo aberto. Você vai Tudo falar, aberto. o cara Eram vai 4 do fazer o Santos gol. contra 2 do Fluminense. Ficou aberto. E os 2 do Fluminense, eles se preocupam com o passe e abrem, né? Deixou o gol, o Fábio, a bola e o Neymar. E o Fábio está mal colocado, porque o Fábio não é que está mal colocado, o Fábio também está esperando se pode acontecer um passe. Então ele está mais para o lado esquerdo, o lado direito estava aberto. Era só bater rasteiro, com a qualidade que o Neymar faria o gol. Agora, tem muito mais coisa para a gente falar sobre o Santos, porque é o seguinte, o Santos é um clube sem rumo, né? Essa questão hoje não é só o Neymar. O Neymar chegou e piorou a situação. Por quê? Porque os jogadores jogam para ele, tocam a bola para ele, procuram ele o tempo todo e ele não é mais o mesmo jogador. Então, coletivamente, o Santos se arrasta e sofre. Diretivamente, a gente tem um cara que fez um trabalho bom no América Mineiro, no Cruzeiro e no Palmeiras, que é o Alexandre Matos. E, sei lá, há 10 anos não faz um trabalho bom como diretor de futebol. Demitido em 2019 do Palmeiras. Né? Exatamente. Então, não faz um trabalho bom há pelo menos 7, 8 anos, então, vamos colocar não 10. Foi vice-campeão da Libertadores com o Atlético Paranaense. Grande coisa. E no ano que vem ficou botando bom, não vou falar esse termo. Ele ficou colocando culpa na diretoria o campeonato inteiro, quando ele escolheu o Wesley para ser técnico e o time não ia bem. Ele ficou dando entrevista que aqui não tem reforço, não tem isso, não tem como trabalhar aqui. Ele trouxe um caminhão de reforço. Então, mas no segundo ano, quando não chegou o que ele queria, ele ficou botando a culpa na diretoria até ser demitido. Exato. Ele sai, na verdade. Eu tenho memória boa pro também. Santos, inclusive. Não, mas eu tenho uma memória boa. O Wesley Carvalho, que é só acompanhar, cara. Futebol é simples para você matar as charadas. O Fabinho Soldado era gerente esportivo do Corinthians. Ele tinha um péssimo zagueiro lá, o Félix Torres. Ele foi pro Internacional, o que aconteceu? Félix Torres. Levou o Félix Torres, que foi vaiado domingo de manhã, que eu vi o jogo. Então eu sei que foi pra vaia pra ele. Pegava na bola,
Por que o Fabinho Soldado levou o Félix Torres para lá? Eis o mistério da fé. Essa resposta... Não, mistério não é. A gente sabe, a gente só não pode falar. Por que não pode? Porque não pode falar, porque depois você processado e tal. Então, mas você está querendo dizer que eles são muito amigos. Nada. Presta atenção. São muito amigos. O que eu quero dizer não interessa. É o seguinte, o Wesley Carvalho era o sub-20 do técnico sub-20 de onde? Antes de ir para o Atlético? Palmeiras. Do Palmeiras. Ele sai, o Alexandre Matos sai para o Atlético Paranaense, para onde vai o Wesley Carvalho? Vai junto. E onde está o Wesley Carvalho hoje? Cruzeiro. Que quem estava lá? O Matos. O Matos também? Caramba, hein, cara? Que coisa, que coincidência. Então, mas o que você está dizendo e o não Lautaro? tem nada de... O Lautaro estava onde? O que você está dizendo não tem nada de insinuação. Você tem. Mas qual é a insinuação? O time é formado não é em cima de escolhas técnicas. São os amigos. E o cara vai lá na coletiva ontem para não falar absolutamente nada. Então vamos ouvir. Ele tinha que pedir demissão. Não vamos ouvir ainda não. Ele tinha que pedir demissão do Santos Futebol Clube. Vamos ouvir. Espera aí, deixa eu falar rapidinho. Completa depois. Deixa eu terminar aqui, senão eu vou perder o raciocínio. Não vai perder porque você é muito bom de raciocínio. Você já respirou fundo, né? Que você estava muito bravo. Põe açúcar na água ali. Traz o açúcar aqui pra gente. Estava muito bravo. Estava brigando comigo, eu não fiz nada pra você. O que você falou aí é o óbvio. O amigo dos amigos leva os amigos pra todo lugar, pô. Ou não? Sim. Então descarrega. Vou dar o último exemplo. Agora. Vou dar o último exemplo. O pai do goleiro morre e ele vai jogar, velho. Pô, isso é uma falta de respeito até com o reserva. Aí faz uma atuação patética pra ser herói. Porque o Brazão, pô, com todo respeito, sei que o momento é péssimo, mas ele pensa que ele é herói, então ele sai lá da área, tromba, bate a cabeça, se machuca e tal. Não é herói, cara. Pô, morreu o papai. Pô, papai é papai, né, velho? Eu entendo isso. Deve ser muito difícil. Eu tenho meu pai ainda. Eu não. Deve ser muito, muito complicado. Pô, fala pro cara, amigo, pô, não é você que vai resolver o nosso problema. Eu não estava na reunião. Vai entrar o reserva. Eu não estava na reunião, mas eu vou te contar uma outra história. O Fábio, que estava no outro gol, quando jogava no Cruzeiro, perdeu o pai às vésperas de uma viagem da Libertadores e pediu para jogar. Sim. Sabe por quê? Individual, isso é muito individual. Isso é muito... O luto é algo muito individual. E tem uma coisa que a gente não sabe porque não foi jogador. Eu vivi aqui nessa casa, quando meu filho foi nascer, eu saí do programa no meio. Porque eu acho que esse tipo de coisa, de família, tem que estar acima. São momentos únicos. O pai faleceu, você tem que sentir aquilo. Mas é o jeito dele. Esse menino, às vezes, saiu de casa com 11, 12 anos, viveu dentro do clube ou dos clubes que passou. Então, ele pode ter pedido para jogar. Sim, mas o clube não precisa aceitar. Mas aí você fala o quê pro cara que está enlutado? Você fala pro cara, meu amigo, vai para sua casa, cuida da sua família, da sua mãe, e o cara não dos quer. Seus irmãos. Não quer, não quer. Se o Kleber chegar agora ali, bater no seu ponto e falar, tira o Léo do programa, eu vou embora, pô. Eu sou aqui um PJ. Não, não quer. Ele não quer. Pelo contrário, ele falou que você está indo tão bem hoje. O melhor tem que ser pro clube. Você continuar falando. O melhor tem que ser o melhor pro clube. Aí ele não foi bem no jogo, pô. Ele não foi bem no jogo. Isso pode fazer falta no final. E o goleiro reserva, ele não serve para nada? No caso do Diógenes. Pô, chega pro cara e fala, pô, vou deixar o Diógenes jogar esse jogo aí. Realmente não é um momento e tal. Mas você sabe que o universo do futebol tem uma relação diferente. Tudo bem, você saiu no meio do programa para ver o seu filho nascer. Eu estava no Morumbi, quando meu filho nasceu, eu não podia sair. Fiquei lá até acabar São Paulo e Ituano e depois desci para ver meu filho em Santos, nascendo. Vou fazer o quê? Ele nasceu no dia errado. Nasceu antes, resolveu nascer antes. É a natureza, né? Foi cesariana ou não? Cesariana, foi. Então, mas quer dizer, já não foi tão natural assim, né? Não, é porque teve o rompimento da bolsa, mas não tinha dilatação. Então teve que ser cesárea mesmo. Essa é a história que... De Davi Fontes. O renascimento do parto, o filme, indico para vocês, ele mas o que eu quero dizer com tudo isso não interessa. É o assunto do dia. Não interessa se o cara jogou ou não, se jogou mal ou não, se ele devia jogar ou não. O que interessa é que no Santos assim ninguém falou o manda. Zaratustra. Ninguém manda. O Neymar joga quando quer. O Gabriel Brazão joga quando quer. Então, pô, tu quer o quê? Mas eu quero te dar parabéns, porque a gente passou aqui 10 minutos. 3 cesáreas. Mas foi aniversário dela esses dias. Dia 15, beijo pra Dona Dolores, que a São Paulo tá brava com o time dela e com o Roger. Diz que não entende a entrevista do treinador dela. A gente vai falar disso ainda hoje. A gente passou 10 minutos aqui sem falar de Neymar e seleção. Você dissecou um problema do Santos. Claro. Parabéns. É falta de direção mesmo. É isso.